Como a obsessão por luta de uma família transformou tanto um garoto quanto o seu pai em outros seres. No caso, o garoto se tornou uma garota e o seu pai se tornou um panda. Sim, hoje a gente irá falar de Ramon Meio, que é uma história muito engraçada, tipo assim, que é interessante, conta a história de basicamente um pai e, o fi, e seu filho, basicamente indo para ter um casamento arranjado com um amigo do pai dele, pode dizer assim. Que ele vai basicamente se casar, fazer de tudo para que os dois se deem juntos. No caso, esse pai tá querendo que ele case com, pode dizer assim, com a filha do outro carinha lá, pode dizer assim, do amigo dele do passado e tudo mais de luta. Só que esses dois, o pai e filho, e a obsessão deles por luta é tão frenética que eles, tipo assim, na obra o tempo todo eles estão lutando aqui ou ali. É tipo assim, é muito engraçado. E é claro, todos eles sempre estão lutando e tentando ao máximo evitar que a água fria caia neles. No caso do pai, pois se a água fria cair na cabeça do pai, o pai for banhado por água fria, ele se transforma num panda. Já o filho, se a água fria for colocada ele for entrar em contato com água fria, ele se transforma em uma garota. Por causa do quê? De uma maldição. Sim, os dois é tão obcecado por lutas que eles lutaram em tudo quanto é canto do país. Eles fizeram um turnê para combater pelo mundo todo, até chegar a um ponto deles irem até para a China. E na China, eles foi numa região em que tinha vários poços em que pessoas basicamente tinham infelizmente falecido, só que de forma misteriosa. Não só pessoas, mas também animais e outros seres caíram nessa região de poços e tornaram esses poços amaldiçoados, com a seguinte maldição: qualquer pessoa que cair nesse poço, um poço X ou Y, ele vai se transformar em alguma coisa. Tipo, se você cair no poço do porco, um porquinho morreu lá nesse poço. Aí basicamente, se você cair nesse poço, nessa poça de água, você vai virar um porco. Se você caiu num poço em que um gato infelizmente faleceu, você vai se tornar um gato. E assim sucessivamente. Cada animal que ter falecido, você vai se transformar nesse ser enquanto você estiver em contato com a água gelada. E pelo que parece, a história não, até onde eu assisti, não tem muito uma resolução. Se de fato, tipo assim, se tiver, tem como tirar essa maldição e ele voltar, tipo assim, a ficar apenas como um garoto. Mas não, a gente não se sabe. Não se sabe ainda se tem uma resolução ou se vai ser isso para a vida toda. E nessa história maluca, se encontra o desenvolvimento dele conhecendo essa nova garota que o pai dele quer empurrar que os dois se casem, que é a Kami. E nisso os dois ficam toda hora nessa aventura maluca do Rama, tentando ao máximo, quando ele está em forma de garoto, forma de garota, fugir dos caras que quer ficar com ele a todo custo, tanto que esse aqui é o Rama. O Rama quando ele jogou água no corpo dele. E o engraçado dessa obra é que, tipo assim, ele fica afrontando a Kami. Tipo assim, a Kami, tipo assim, sobre os traços femininos dela. Ele foi falando que quando ele tá como mulher, ele é superior a ela, que é engraçado demais. Isso, e ele sempre tentando ao máximo fugir dos caras. E quando ele tá na forma masculina, ele tá sempre tentando lutar com os caras aqui ou ali para poder, pode dizer assim, pela honra da Akami. E também porque ele gosta de briga. Ele é um cara que gosta de resolver tudo na base da briga. Tanto ele na forma masculina quanto como mulher, ele tá querendo resolver tudo na base da porrada. Só que alguns caras querem ficar com ele quando ele tá na forma feminina. Aí ele tem esse dilema: como eu vou me livrar desses caras e ficar de uma vida de boa?
Porque pra ele, pessoalmente, ele não quer casar, ele não quer namorar, ele só quer lutar aqui ou ali e conviver normalmente. Mas não. As outras pessoas, infelizmente, não querem isso. E tem sempre essa correria de um lado para outro. Hora aqui, hora ali. Alguém jogando água fria e ele se tornando mulher. E ele naquele dilema de como ele vai fazer para despistar os caras que gosta dele na forma feminina, como ele vai fazer para picar a mula e como ele vai fazer também para sempre derrotar os outros inimigos que gosta, tipo, que nem um adversário dele que é o rival dele nas lutas. Aí toda vez que ele vê eles lutam entre si e os dois descobrem o segredo do outro, que um pode se tornar garota quando joga água e o outro quando joga água fria se torna um porquinho. E até mesmo tem uma curiosidade, é que esse cara que se transforma em um porquinho, ele é tão safado, mas tão safado que ele fica por um bom tempo, pode dizer assim, na forma de porquinho, para poder dormir junto com a Akame. Só que a Akame não tinha descoberto que esse cara virava um porquinho. E nisso ele fica tentando ao máximo evitar que entrar em água quente, pois se ele entrar em água quente, ela vai descobrir que ele, na verdade, não é um porco, é um garoto disfarçado. E não apenas isso, a história é tão maluca, mas tão maluca, que tem uma garota que gosta do Akame. E que ela, basicamente, quando joga água fria, ela, na verdade, ela é transformada em um gato. O único ser do universo em que o Ramon Meio tem, tipo, um pavor tremendo. É o medo supremo. Ele sempre tenta fugir dos gatos. Ele tem pavores tremendo dos gatos e tudo mais. E ela, como se transforma em um gato, quando é banhada com água fria, acaba afastando ele. Que é o engraçado. E o nome dela na tradução, eu não sei se no japonês também é assim, ficou como shampoo. Aí ela toda hora fica falando de Shindy Shampoo, que era uma garota lá da China, que quando nessas andanças dele de luta pra cá e pra lá, acabou se apaixonando por ele. E tem essa confusão toda. Toda hora nessa história aparece alguma coisa, um evento nada a ver. Tipo assim, desde lutas aqui ou ali, hora ou outra, os dois se desenvolvendo um pouco mais o relacionamento, conversando mais. E ao longo da série, me parece, eu não acompanhei toda a Rama meio, me parece que os dois vai se tornar um casal. O Rama junto com a garota. E eu não sei se ele algum dia na história ele vai se livrar dessa maldição de toda vez que joga água fria ele se torna garota, ou se ele apenas vai aprender a conviver com isso de uma forma mais tranquila. Talvez, ou quem sabe. E o engraçado é que quase toda a série mostra isso. Como vocês podem perceber, ele aqui, ó, ele lutando, ele desviando, os caras fugindo atrás dele. Deixa eu ver se eu acho. Aí o pai dele na forma de panda conversando com o amigo dele. Aí o carinha que gosta do Akame na forma de mulher. E que tem a rivalidade com ele na forma de homem, pois ele gosta da garota que ele tá prometido se casar com ela. E tem todo esse dilema, pode dizer assim. É um anime muito rotineiro. Mostra muito mais a rotina dele e tudo mais na escola, os treinos de luta. A família dela que tá querendo empurrar ela para um casamento forçado. O medo dele, como eu posso te mostrar por gato. Quando o gato sobe em cima dele, quase deu um ataque. Aí ele é jogado água em cima dele para ele se tornar uma garota. E assim vai indo a sua jornada, pode dizer assim. Aqui, ó. Ó o carinha aqui, ó. O Panchan. Aqui o Panchan aqui, ó. O garoto que fica disfarçado de porco poder ficar junto com ela. Esse garoto é muito safado, malandro. E mostra toda essa rotina dele. Dele tentando, quando ele tá na forma feminina, desviar dos caras, porque os caras querem ficar com ele. Na forma feminina.
e tentando ao máximo, pode dizer assim, sobreviver aos combates. E como pode dizer, uma coisa é fato, essa obra mostra que se você está no universo de Ramon Meio, se você é obcecado por lutas, você pode um dia ou outra acabar sendo amaldiçoado, ou talvez você queira isso, em que se você água for jogada em ti, você se transforma em uma garota ou em um ser pior. E eu imagino que o pior mesmo das poças lá que tem da China, se você cair nela, você se transforma naquele ser. O pior mesmo vai ser se você se transformar em uma formiga ou em um mosquito. Mano, aí você tá lascado. Se é que vocês me entendem. Então, esse mangá barra o anime em si mostra isso, a história e tudo mais, o desenvolvimento dos dois, até talvez o romance. E mostra que se você for no universo de Ramon Meio lutar, você foi obcecado por lutar em todos os lugares do mundo, você pode acabar tendo um azar do caramba e se tornando algo que você não queira pelo resto de sua vida. E vai ter que, querendo ou não, vai ter que conviver com isso. E tentar tirar o lado bom, positivo dessa cagada que tu possa ter feito. De agir extremamente por impulso, apenas por combate eterno. Quem sabe? No mais, obrigado por ter vindo até aqui. Se gostaram do vídeo, é claro, não se esqueçam de deixar um like. Compartilhe com algum colega para assistir a esse vídeo e a vários outros aqui no canal. E se ainda não for inscrito, se inscreva, pois isso irá me ajudar muito. E se vocês gostarem desse vídeo aqui do Ramon Meio, eu pretendo ver se eu trago um mais focado no anime, pois o anime eu assisti mais. Tanto que eu comentei, muitas das coisas que eu comentei foi baseada no anime, no que eu me lembro quando eu assisti o Ramon Meio, o anime. Pois o mangá em si eu só tenho o volume 5. E por enquanto eu pretendo ficar só com o volume 5 mesmo. Porque a obra é muito extensa e ela é legal, ela é boa, mas ela é muito rotineira. Ela acompanha, tipo assim, ela demora muito para avançar os acontecimentos e tudo mais. Tipo assim, até o relacionamento dele com a garota, o casamento arranjado dos dois, o desenvolvimento dos dois também é demorado. Então, se você gosta de algo mais pé no chão e rotineiro, gosta de uma história que conta uma rotina e que tem as suas desventuras aqui ou ali, e os combates intensos, você talvez vai gostar dessa. Ou se você gosta dessa pode dizer assim, lado engraçado do dilema de um cara tentando conviver com o tempo todo com os caras tentando cantar ele e ele picando a mula e sempre lutando freneticamente para manter a sua honra. Acho que talvez vocês gostem dessa história. No mais, obrigado por ter vindo até aqui e compartilhe com o colega para assistir a esse vídeo e a vários outros aqui no canal. E também assistam os próximos vídeos. Se vocês gostaram desse, vocês vão gostar do que vão aparecer aqui no canal. E nos vemos até a próxima.